penúltima profecia antes do fim. Vocês já devem ter notado que praticamente todas já se cumpriram, principalmente quando essa profecia que vou mostrar para vocês agora se cumpriu. Veja o que Deus revelou para o profeta Ezequiel. Estão preparados? Preste bem atenção. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair de todas as nações e as reunirei, trazendo-nas dos outros povos para sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Ezequiel 34, verso 12 e 13. Tenho certeza que muitos vão se chocar nesse momento. Queria ver a reação de vocês agora. Pois é, irmãos, este acontecimento representa o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, quando diferentes profetas, não só Ezequiel, mas também o profeta Isaías e Jeremias também já tinham nos avisado. E se você juntar esses três profetas que citei, mais o profeta Daniel, que também fala sobre os eventos do livro do Apocalipse, você perceberá que esses quatro profetas são conhecidos como os quatro profetas maiores. O termo maior refere-se ao tamanho do livro e não à importância do profeta. Outro detalhe interessante é que eles já tinham nos avisado que um dia os judeus, que estavam exilados no mundo todo, iriam ser reagrupados. Quer ver só? Em julho de 2018, pela primeira vez, Israel ultrapassou a América e se tornou o maior centro populacional judeu do mundo. Este acontecimento cumpre as palavras de Ezequiel 34, verso 13, que eu acabei de citar, principalmente pelo fato que os judeus, conhecidos como Beta Israel ou judeus etíopes, voltaram todos para sua terra, Israel, em dezembro de 2020, concretizando essa profecia. Esses judeus estavam exilados desde a época da morte do rei Salomão, quando Israel foi invadida. Eles eram filhos do rei Salomão junto com a rainha de Sabá, quando a tribo de Dan foi levada cativa para a Etiópia, e lá construíram famílias. Precisaria de um vídeo inteiro para explicar tudo isso, mas entenda que o governo de Israel estava lutando para trazer esses judeus etíopes para casa. Irmãos, o mais interessante é que eles acreditavam ser os últimos sobreviventes do povo de Israel. E com o avanço da telecomunicação, os judeus que tinham voltado para Israel após a Segunda Guerra Mundial descobriram seus irmãos judeus na Etiópia. E para compreender melhor isso, precisamos voltar um pouco na história em 1975, quando o Estado de Israel reconhece os direitos deles, a chamada Lei do Retorno, dando direito a eles de imigração legal para Israel e receberem cidadania. O problema é que o governo da Etiópia não gostou nada disso e proibiram deles voltarem para casa de tal modo que, se tentassem voltar por conta própria, acabariam sendo presos ou mortos. O tempo passou e em 1984, o Mossad, o serviço secreto de Israel, mandou agentes para a Etiópia a fim de resgatá-los. O problema era que de lá não tinha como trazer eles. Então iniciaram uma operação chamada Operação Moisés, tipificando a libertação do povo de Israel do Egito. Inclusive, irmãos, fiz um vídeo da história de Moisés aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passada lá depois. Continuando, eles conseguiram construir campos de refugiados no Sudão, mas para isso os judeus etíopes tinham que percorrer um longo caminho até os campos onde os aviões iriam transportá-los. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens reais de um dos voos que trouxeram muitos deles para casa, e em um prazo de 7 semanas eles conseguiram trazer cerca de 8.000 judeus etíopes. Mas como eu disse antes, a telecomunicação foi muito útil, mas também foi muito prejudicial nessa parte, porque da mesma forma que os judeus descobriram seus irmãos na Etiópia, o governo da Etiópia também descobriu esse plano secreto, dando fim a essa operação, deixando muitos Beta Israel para trás. Muitos Beta Israel morreram por causa disso, como se já não bastasse a guerra civil na Etiópia em 1974.
matando milhares deles pelo conflito e pela fome. Mas essa profecia de Ezequiel precisava se concretizar um dia. Não somente a de Ezequiel, mas a de Isaías também, assim como as profecias de Jeremias e Daniel. Veja o que está escrito em Isaías 11, verso 11. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Bom, já está mais do que claro que essas profecias falam dos judeus como um todo. Como já citei aqui, os eventos da Segunda Guerra cooperaram para isso acontecer. Foram momentos horríveis para os judeus, mas só fez com que os ajudassem a voltar para casa, Israel, onde os muçulmanos tiveram que dividir espaço. Atualmente esse espaço é dividido principalmente entre eles, os judeus, os muçulmanos e nós cristãos, pois Israel é sagrada para os judeus, pois é onde os reis de Israel governaram e construíram um templo de adoração a Deus. Para os muçulmanos, que é onde Maomé pregou e teve a revelação do arcanjo Gabriel, e para nós cristãos, por causa do Filho de Deus, o verdadeiro, em carne e osso, Jesus de Nazaré, profetizado desde Moisés e construindo seu plano desde Adão e Eva. Mas enfim, como ficou a questão dos judeus etíopes? Acontece, irmãos, que após impedirem a Operação Moisés, alguns anos depois, o Serviço Secreto de Israel tiveram outro plano. Em 1991, o Mossad deu início à Operação Salomão, trazendo mais de 14 mil judeus etíopes em apenas 2 dias, concluindo, digamos que quase 100% da profecia, e após essas operações tiveram mais. E graças a Deus e às relações do governo de Israel com a Etiópia, conseguiram trazer o restante dos judeus que estavam exilados. E em dezembro de 2020 aconteceu a última operação, trazendo o que acreditam ser os últimos Beta Israel. Sim, irmãos, arrisco em dizer que em menos de 7 meses atrás, essa profecia tem se concretizado. Os judeus que estavam há mais de 2.700 anos exilados voltaram para casa. Acredita-se que o aumento na comunidade judaica tenha sido alimentado por membros que retornaram da diáspora, que são expulsões forçadas dos judeus pelo mundo. Além disso, a população judaica total chegou a 6 milhões, trazendo um significado mais profundo, já que esse era o número de judeus mortos no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, entendemos que o anticristo está mais perto do que nunca de se manifestar, pois essa profecia que acabei de citar se cumpriu em 3 etapas. Primeiro, quando no fim da Segunda Guerra os judeus voltaram para Israel. Segundo, quando em 2017 o ex-presidente Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e ordena a transferência da embaixada americana. Veja só o que o ex-presidente Trump disse em seu discurso: "Meu anúncio marca o começo de uma nova abordagem no conflito entre Israel e palestinos. Hoje, finalmente, reconhecemos o óbvio, que Jerusalém é a capital de Israel. Isso é nada mais nada menos do que o reconhecimento da realidade. Também é a coisa certa a se fazer. É algo que tem que ser feito." Terceiro, em 2020, quando os Beta Israel voltaram para sua terra, cumprindo as profecias dos profetas. E como essa, digamos que penúltima profecia já se cumpriu, já sabemos que tem uma última que ainda não se cumpriu, porque se tivesse se cumprido, o anticristo já tinha se manifestado, que foi a que o próprio Jesus nos revelou.